Olá, sejam bem-vindos ao Sem Neura Podcast. Eu sou Marina Maris, médica obstetra. E eu sou a doutora Carolina Flores, médica também obstetra. Bom, nesse podcast, gente, o nosso objetivo sempre é empoderar vocês. Aqui a gente vai trazer muitos assuntos ligados ao universo feminino, à maternidade, à gestação, parto, pós-parto, à criação de filhos. Então, todos esses assuntos aí que rodeiam o nosso dia a dia. Hoje a gente vai ter um tema muito especial, né, Carol? Isso mesmo. Nessa segunda temporada a gente vem trazendo aí mais episódios e mais assuntos que vocês vão ajudando a gente a trazer aqui, né? E hoje a gente vai trazer junto com esse assunto que é de interesse de todas as gestantes aí que a gente vai falar, a apresentação também de duas parceiras muito especiais. Vocês estão vendo esses dias, né, novidades aí nas nossas redes sociais. Nós vamos estar juntas aí num novo espaço para trazer mais conforto para vocês e para nós também, né? Para a gente conseguir atender todo mundo com mais conforto, mais beleza, mais tranquilidade. E a gente vai trazer o Núcleo Amara de Obstetrícia. Isso mesmo. Nosso nascimento, né? O nascimento de um projeto maravilhoso que a gente fez com muito carinho, com muito amor. Pensando em cada detalhe mesmo, né, para a gente conseguir trazer para vocês isso, muito conforto, um cuidado muito especial, né? Então, é isso, a Amara chegou. E junto com a gente, né, com nós duas, a gente está trazendo aí a doutora Ana e a doutora Márcia, que já é muito conhecida aí por vocês todos, né, que estão aí seguindo todas as redes, né, da obstetrícia. A gente sabe que elas estão aí juntas com a gente nos mesmos objetivos, né, defendendo aí todos os direitos das mulheres e os desejos de vocês para que vocês sejam sempre respeitadas, né, que as famílias todas, né, como um todo, sejam respeitadas e se sintam seguras. Isso mesmo. E para a gente é um prazer gigante estar junto com essas pessoas. Então, nós nos fortalecemos, né, como mulheres e como médicas, para a gente trazer aí sempre um serviço para vocês de excelência, o cuidado muito especial mesmo nesse processo todo. Tem muita coisa boa por aí. Isso mesmo. Né? Vamos lá, meninas? Então, vamos nos apresentar. Meu nome é Ana, eu sou Ana Fux, sou médica, obstetra. Já estive aqui com a Carol e com a Marina no Sem Neura Podcast, né, em outro episódio. Eu já trabalho com uma parceria com as meninas já tem alguns anos, né? A gente já se conhece e já gostamos muito de trabalhar juntas. Eu trabalho com o mesmo perfil de obstetrícia, né? Com o objetivo de oferecer um cuidado muito individualizado, muito seguro, muito respeitoso, né? E sou muito feliz com o meu trabalho. Eu também sou mãe da Tereza. Agora ela está com 1 ano e 7 meses. E tive uma experiência de parto natural, que foi maravilhosa também. E estou feliz de estar aqui com as meninas, feliz da gente estar iniciando esse projeto que, para mim, é um sonho realizado, né? Eu acho que se encontrou é uma energia maravilhosa, porque a gente se identifica muito uma com a outra, né? A gente trabalha numa forma muito parecida. E trabalhar com as pessoas que a gente gosta é maravilhoso, é muito especial, com né? certeza. Muito obrigada pelo convite, meninas. Obrigada a você. Prazer, pessoal. Todo mundo me conhece como Marcinha. Meu nome é Márcia. Eu sou ginecologista obstetra também, formada pela Federal de São João del Rei. Fiz residência na Santa Casa, que foi onde eu conheci a Carol. E já desde assim, da época da residência, eu já tinha uma admiração assim, enorme por ela, porque era muito parecido assim, o tipo de assistência humanizada que eu queria oferecer para as minhas pacientes. E eu ficava pensando naquela jornada do herói. Um dia eu quero ser igual a Carol. Oh, meu Deus. E aí, assim, o tempo passou, a residência acabou. Saí da residência certa de que eu queria ingressar na obstetrícia. E aí foi um momento em que eu decidi também ingressar na assistência no setor privado, porque eu sempre acreditei muito na equipe multidisciplinar, naquele cuidado 1-para-1 com a paciente. E aí, assim, durante essa jornada da obstetrícia no setor privado, o que eu percebia? Dentro do contexto hospitalar, sempre assim, os outros profissionais, pediatras, técnicos de enfermagem, sempre comentavam: a paciente sua, da Carol, da Marina, da Ana,
é a mesma coisa, o jeitinho de trabalhar de vocês é muito parecido, porque até mesmo, gente, dentro da humanização, existe diferenças assim assistenciais e eu acho que isso é muito importante até para vocês pacientes que estão procurando assistência. É importante também para o profissional estar encaixado junto de uma modalidade que é parecida, até mesmo para a assistência ficar coesa, uniforme e mais homogêneo possível. E aí eu só ficava assim namorando as meninas, pensando assim, gente, será que um dia elas vão me notar? E aí quando foi esse ano eu já estava assim, time do eu sozinho, já estava lá com a minha equipe, funcionando. Carol me mandou uma mensagem. Marcinha, você tá podendo falar? Aí eu pensei assim, vai querer que eu olhe uma paciente, alguma coisa assim, antecipa alguma alta, sei lá, né? E aí eu tava entrando no Uber na hora que ela me liga. Aí ela me ligou. Então, é porque a gente tá montando um projeto e eu acho que tem tudo a ver, que não sei o quê. Isso eu nunca contei pra vocês. E eu fingi super naturalidade no telefone. Falei assim, tá tudo certo, né? Deu uma de, sabe assim, eu vou avaliar, vou pensar. Só que eu tava tão assim, eu fiquei tão nervosa, que eu virei pro Uber e falei assim, pelo amor de Deus, moço, tampei assim ali. Enquanto você tava lá, não sei o quê, do projeto. Eu falei com o Uber assim, moço, para agora, que eu não dou conta de ficar dentro desse carro. Fui embora, gente, do consultório, a pé pra casa. Cheguei lá em casa e falei assim, você não vai acreditar o que aconteceu. Aí o Igor, o que foi, amor? O que rolou? Eu falei assim, o que eu esperei há 6 anos acabou de acontecer. Assim, porque, igual eu falei pra vocês, né? Eu tava no time do Eu Sozinho e a Carol mesmo já tinha trazido isso. Como que é difícil fazer uma assistência, assim, com disponibilidade em relação para um sozinho. Muito difícil. Muito difícil. Né? Do ponto de vista técnico, de assistência ao paciente, do ponto de vista de apoio mesmo, de você poder viajar, de você poder se manter sua vida e saber, assim, que se você não puder estar naquele parto, a extensão de você está ali. Então, assim, é como se fosse assim, não vai fazer diferença você ou fulano estarem na assistência. E garantir que a paciente vai ter um cuidado muito próximo, né, ou igual ao seu, mesmo que você não consiga estar presente ali. Isso é importantíssimo, né? Exatamente. E do ponto de vista emocional também, pra gente, né, gente? Esse apoio, a obstetrícia, ela é muito intensa, né? Demais. E a gente quer estar no parto, né? Não é que a gente não quer, a gente quer estar lá. Só que daí na hora que você fala assim, não, a Mari não vai, a Ana vai. Você respira. Né? Assim, eu acho que você não tem tanto medo, que a gente sempre quer estar lá. A gente não, eu falo para as pacientes que o filho delas é o nosso filho. A gente constrói aquele pré-natal inteiro no dia, você não vai. Então, assim, a gente vai moldando, a gente passa por alguns, né, apertos aí, né? Igual eu falo, a Marina, na minha época de muitos plantões, me ajudou. Nossa, fez tanto parto mesmo assim. Foi mesmo. Era sempre no plantão da Santa Casa, nascia as É a lei de Murphy. Então, mas assim, na hora que você via as pacientes confortáveis, as pacientes felizes, que lutar, né? Que sabia que a Marina ia lutar pelo parto delas. Sim. Da forma que elas queriam, é né? muito bom que elas nos vejam, né? Sempre com as pessoas, porque as pessoas já nos conhecem. Então, na hora que você chega, né, num parto, ou para fazer assistência direta, ou para fazer o auxílio, né, da pessoa, as pessoas já conhecem. Eu já falo assim, ei, tudo bem? Eu sou Marina. Você, eu te conheço. Eu sei quem você é. Exatamente. Então, isso a gente se completa. É muito importante, né? Assim, então, a gente escolher estar juntas, né? Com esses mesmos objetivos, num lugar aconchegante, com a nossa cara, né? A gente pensando em cada tijolinho, em cada, né? Cada detalhe, né? Especial, que vai fazer diferença. Isso, e a gente espera que vocês gostem demais. Vai ser lindo mesmo. Vai ser lindo mesmo. Ai, gente, olha, esse episódio é muito legal, hein? Vamos lá. Ó, não esqueçam, então, de seguir a gente nas redes sociais, né? A gente está lá no YouTube. Estamos também no Spotify. As nossas redes também estão abertas aí para vocês visitarem, para nos conhecerem. A gente vai deixar sempre um QR Code aí na tela, então, se vocês preferirem, vocês podem apontar o telefone de vocês, que vocês vão chegar até nós com certeza, né? Mas hoje a gente veio aqui para falar um assunto super interessante, né? E que as mulheres têm muitas dúvidas. E vamos aproveitar experiências, né? Dessas duas aí. Para a gente falar sobre as fases do trabalho de parto. Eu acho que todo mundo tem muita dúvida e até classificar isso, às vezes a gente sabe que é difícil, mas a gente tenta teorizar um pouco para poder dar essa segurança para as pacientes, elas entenderem onde que está aquela evolução daquele parto, para elas... Quem tem informação
fica mais seguro, não é certeza. isso? E diminui as neuras, não é isso? Com Vai certeza. perdendo todas as neuras. Então, vamos aproveitar aí as experiências de parto aí da Marcinha e da Ana, que tiveram partos normais. Eu acho que a gente vai conseguir, com a nossa teoria e com a experiência, talvez, né? Com certeza. Delas, né? Pra gente falar um pouquinho sobre essas fases, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá, então. Gente, vocês querem começar? Podemos. Pode falar. Começar pela ordem natural Isso. Da de quando fase nasceu nossos respectivos bebês. E aqui nós duas temos 2 Terezas. É mesmo? É verdade, Então o critério de seleção para a equipe foi: tem filha Tereza? Sim, então entra pra dentro. Só que o meu Tereza é com Z, né? E a sua é com A S. minha com S. Isso mesmo. Então, assim, 2020, 2019, eu planejei uma gestação, porque eu tinha acabado de descobrir um câncer de colo, e depois, né, se a gente depois quiser conversar um pouco mais sobre isso, eu venho contar. E aí, com esse diagnóstico, veio a tomada de decisão por engravidar, porque talvez ali era a minha primeira e última chance de ter uma gestação. E aí, assim, foi um momento muito conturbado, porque eu tinha acabado de conhecer o Igor, que é meu companheiro, mas, assim, ele abraçou essa causa, assim, com muito carinho. Ele já era pai da Maria Clara, né? Então, assim, eu já tive aquele contato já com aquele paternar, com aquela vivência de uma criança ali na minha realidade. Então, para mim, isso foi muito bom, porque me aproximou daquele possível maternar. E aí foi muito interessante, porque quando eu conheci a Maria, ela falou assim: você sabia que eu tô pronta para ser irmã mais velha? E até então eu não estava planejando a gravidez. E aí isso me deixou assim, eu falei assim, nossa, eu estava dirigindo o carro, quase bati, eu falei assim, meu Deus, uma gestação aqui não seria assim, no momento certo, porque eu não tô com a cabeça pronta ainda. E aí, beleza. Passou alguns meses, veio a descoberta do câncer, a tomada de decisão. Engravidei e eu tive uma experiência gestacional, não sei como é que foram as de vocês, mas uma experiência muito boa, muito positiva. Porque, assim, pra gente, vocês imaginem só, pra gente que é obstetra, sair um pouco da zona do controle, né, do conhecimento técnico e conseguir dissociar isso é muito difícil. Porque, vocês imaginem, né, até mesmo vocês que não são da área da saúde, se preocupam, né, com os possíveis desfechos, o que pode acontecer, imagina pra gente que detém um conhecimento. E aí eu pensei assim, como vai ser minha primeira e última, até então, né? Eu vou não me preocupar e me entregar de cabeça. Então, assim, eu ia nas consultas de pré-natal, eu não me preocupava com o peso que estava a Tereza no ultrassom, com os resultados de exame. E assim, porque eu me permitia, assim, realmente perder esse controle, eu acho que ele é fundamental, até mesmo para vocês. Uma vez que vocês têm uma equipe na qual vocês confiam, se permitam perder esse controle, porque ele vai ser fundamental para o seu acompanhamento de gestação, inclusive para o seu parto. Então, beleza. Tive uma experiência de gestação. E aí, assim, para a gente que trabalha com ginecologia obstetrícia, nós somos defensoras do parto normal, do parto humanizado, do parto adequado, baseado em evidências. Eu queria muito viver essa experiência de parto. Mas estava certa de que poderia tomar diferentes rumos, diferentes caminhos, etc. Então, fiz bastante meditação, me embrenhei lá para o yoga, que é onde eu consegui canalizar meu pensamento, canalizar assim, o controle, né, de toda aquela situação. E aí entrei em trabalho de parto com 39 semanas e 6 dias. E eu estava contando até um pouquinho antes para vocês. Antes de entrar em trabalho de parto, a única noite que eu consegui dormir a noite inteira, porque durante a gestação toda acordava no meio da noite, assim, do nada, 4 horas da manhã, acordava. Foi uma noite que eu consegui dormir 14 horas seguidas. Nossa. É mesmo? Ai, que delícia. Não, foi uma noite assim. Não sei o que é isso. Não sabemos, tá? Depois que o bebê nasce, a gente não sabe mais o que é isso. E aí, se a gente vai dormir 14 horas, pode Alguma coisa tá acionar a errada. ambulância, chama o SAMU, que algo de errado está sendo. E aí, assim, eu acordei e tive um dia, assim, muito prazeroso, assim, do ponto de vista do deleite mesmo, do ócio. Então, aí eu lembro, assim, que o Igor trouxe uma bandejona de café da manhã, a gente tomou um cafezão e ficou maratonando filme, porque foi num sábado. E a gente ficou assistindo aqueles filmes, assim, sem grandes ações, aqueles filmes, assim, mais de contemplativos. E quando foi 8h40 da noite, eu senti a primeira contração. E eu estava contando para a Ana mais cedo, a gente comentando sobre essa coisa de parto, porque todos vocês ficam assim... eu vou saber que eu estou em trabalho de parto, e se eu não souber, e o neném estiver nascendo. E eu tinha esse sonho que a Tereza estava nascendo, eu não estava vendo. Se você acordava com ela nascendo, quem dera, né? Quem dera. O sonho de todas. Sonho. Aí, e eu cheguei a comentar com a minha doula na época, eu falei assim, Rô, como
como é que eu vou saber que eu tô em trabalho de parto? Ela, ai, Márcia, eu não vou ensinar padre a rezar a missa. Você vai saber. E, de fato, gente, vocês vão saber. E aí, tive a primeira contração às 8h40 da noite, eu não esqueço. Porque foi, de fato, assim, algo totalmente diferente do que eu tinha tido, assim, a gestação toda. E aí eu falei com o Igor, assim, é a primeira contração do meu parto. Aí ele, é pra montar banheiro? O que é pra fazer? Já chama a equipe, aquele desespero, né? Aí eu falei assim, não precisa. Vamos ver, né, se vai engatar e tal. Aí liguei pra enfermeira. Olha, eu acho que eu tô começando aqui as contrações. A Dani, não, toma um Buscopan, toma um banho, não é trabalho de parto. Não, eu falei assim, olha, daqui a 2 horas eu vou te ligar. E você vai ver que é trabalho de parto. E dito e feito. Então, assim, as contrações, elas foram... tomando, assim, uma certa frequência, intensidade, assim, igual uma Maria Fumaça mesmo, né? Foi engrenando. E aí elas foram, assim, a cada 40 minutos, a cada 30, a cada 20, a cada 15, a cada 12, 10, 8, 5, 5, 5. E assim seguiu. Então, foi um parto que rolou durante a noite. E eu já imaginava um pouco isso. Assim, eu imaginava que eu evoluiria ao longo da madrugada. E aí, ao final da madrugada, assim, que eu comecei, assim, a pegar um pouco mais, assim... intensificou porque elas estavam mais esparsas, eu conseguia conversar. Foi a hora que eu entrei pro chuveiro, fui lá, fiquei abraçadinha com o Igor, liberando bastante a citocina. E aí, quando a Dani foi me avaliar, eu já estava com 10 centímetros. Aí começa o desespero. Gente, vamos para a maternidade. O Igor girando o próprio eixo. A equipe também, assim, tava doida. E eu, assim, a única pessoa que era para estar em outro lugar, né? Era para ser a doida da história. Eu, gente, a bolsa de não sei quem tá não sei onde. A minha roupa tá no... Aí me entregaram um vestido, assim, que foi meu uniforme a gestação toda, que, assim, não era o que eu queria usar. Já tinha deixado... Ninguém achou que eu tinha deixado separado. Fui com aquele vestido, assim, justinho. Assim, o chinelo entrando só metade do pé e vou pra maternidade. E aí cheguei lá, era uma época de pandemia, assim, lockdown, aquela loucura. Aí não tava deixando entrar doula nem fotógrafo. Vocês lembram disso? Sim, claro. E aí foi, assim, um ponto muito difícil para mim, porque eu tinha me conectado na minha doula como um suporte ali, emocional e físico. Eu não tinha conseguido fazer tanto isso com o Igor, tanto isso com a Dani. E ela era aquele meu ponto de apoio. Quando eu cheguei na maternidade, aí eu entrei naquela tríade de medo, tensão, dor. Aí foi a hora que eu, assim, comecei a sentir uma dor lacinante, aquela dor que me paralisou. Porque essa transição para o hospital também ela é difícil, né? Assim, ou as contrações pioram, ou elas dão uma espaçada. E aí eu cheguei e falei assim, eu quero uma analgesia agora, não quero saber. Aí o Igor, não, amor, e o Igor, assim, dobro da minha altura. Mas, não, amor, você não falou que você queria um parto natural? Eu falei, não quero saber. Eu quero uma analgesia agora. E aí foi isso, assim, muito consciente da minha decisão. E uma coisa que vocês não podem perder esse protagonismo. Então, assim, se algum momento do parto vocês pedem analgesia, nós vamos acolher. Sim. Então, assim, porque quem vai decidir esse time é vocês. Aí, às vezes o gestante chega assim, olha, se eu pedir, não quero que me dê. Eu falei, não existe isso. Não, gente, não existe. Deus. A gente luta tanto pelo protagonismo Exatamente. delas. É muito difícil, eu acho, dela fazer um planejamento de parto. Talvez quem já viveu um parto até consiga fazer um planejamento desse momento de analgesia, de querer mesmo um parto natural ou um parto com a analgesia. Mas quem nunca teve uma contração de parto não tem nem ideia se ela vai querer anestesia ou não. É só na hora, gente, claro. que a gente sabe se vai dar para ir sem ou se você vai precisar. Não Então, tem jeito. exato. Você pode até se programar e se preparar para um parto natural, né? Desejar um parto natural. Mas viver isso na prática é muito diferente de teorizar. Então, é por isso que a gente fala, se você pedir, a gente vai fazer, né? Orientando e pegando um consentimento no momento de lucidez, porque às vezes tem mulheres que pedem no auge da dor e depois ela acalma um pouco e vê que, na verdade, não, ela ainda não quer, né? Mas se a mulher realmente tiver certeza que ela quer igual a Marcinha, eu quero agora. A gente vai fazer, né? A gente tem que respeitar, né, o desejo da mulher e o protagonismo, mas também, assim, a experiência de parto dela, né? Sim. De nada vale uma experiência de parto que vai ser caótica, que passou do limite, que ela se sentiu desrespeitada. Que vai ser um lugar de sofrimento, né? Sim. Então, assim, é balizar e trazer para o consciente a tomada de decisão. Então, espera a contração passar. Olha, é isso mesmo que você quer? Não, é isso. E aí foi o é isso. Eu quero mesmo analgesia. E aí fiz, quem fez foi o Luiz, quando ele ainda estava lá no NEL. E foi, assim, maravilhoso para mim, porque, assim, eu consegui... eu tinha um dermátomo, né? Eu diminuí a percepção dolorosa. Eu sabia exatamente o dermátomo de sensibilidade e o de dor. Então, assim, o de
na verdade, sensibilidade. Então, foi como se tivesse pegado, gente, um lençol e amarrado na cintura. Então, assim, aonde estava aquele lençol imaginário, era onde eu não sentia dor, que era onde justamente a Tereza já estava, né? E aí, então, tive analgesia, consegui parar, comer, não consegui dormir, porque eu ainda estava, assim, né, muito ocitocina, aquela ocitocina né, interna mesmo, assim, fisiológica. E aí, assim, lanchei, comi alguma coisa, conversei, assim, com o pessoal, e aí levantei. No que eu levantei, eu tossi, minha bolsa rompeu. Aí, ó, eu acho que começou. Aí eu comecei a sentir uma pressão. E aí, assim, foi na banqueta, que era uma posição que eu já tinha treinado, que era uma posição que, assim, eu sonhava, né? Que eu imaginava o Igor atrás de mim, assim. E aí, ele foi respirando junto comigo. Aí foi a hora que eu consegui me conectar com ele. Porque até então, gente, eu não queria ver ninguém na minha frente, assim. Eu só queria a Rô, mas ela não estava lá. Então, assim, não consegui me conectar com a Dani, com o obstetra, com o Igor. Só que foi um momento, aí o Igor me lembrou disso, eu tinha esquecido, que a gente tinha feito uma sessão de yoga juntos, que foi a última sessão de yoga para o parto, ele fez, que era com o companheiro, com a companheira, né? E aí ele foi respirando junto comigo, ele falou, vamos respirar juntos, assim, como se fosse uma coisa só. Aí a gente começou, aí foi a hora que eu me conectei, até com o parto, com ele mesmo, e aí foi a hora que a Tereza nasceu, assim. Aí foi, assim, uma coisa, assim, catástica, assim. Surreal. Eu me emocionei muito, assim, tive até uma lipotímia, assim, de tanta emoção mesmo. E foi assim, aí dali a minha vida mudou por completo, assim. E foi um momento, assim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Tava tocando o Linger do The Cranberries. Eu não aguento ouvir essa música. Toda vez que eu ouço, eu choro. E eu deixo ela lá guardadinha. Pro, tipo assim, o dia do aniversário da Tereza eu escuto, porque senão perde, né, o encanto. Gente, Linger foi quando eu conheci meu marido. Sério? Aí, ó. Já tem muito tempo, essa música é velha. Ela é velha. Mas é uma música muito bonita, né? Assim, a batida dela é muito emocionante. Então, assim, aí ficou, assim, guardado. Mas, assim... de fato, assim, foi a experiência assim, mais incrível, visceral, densa, porque não deixa de ser. E muito bonita. Assim, é um momento de transformação físico e o início de uma transformação emocional assim, bizarra. Assim, coisa assim, você nunca mais você é a mesma pessoa. Isso assusta, né, para alguns. Demais. E não ser a mesma médica, com certeza, né? Isso muda muito para Muda vocês, né? completamente. Assim, eu acho... passar pela experiência do parto, né? Pelas contrações de verdade. Aí eu acho que... a gente é sempre melhor médica, né? Assim, depois que a gente passa pela experiência da maternidade, do parto, aí da amamentação e tudo por aí vai. Eu né? falei sobre isso, né, Marcinha? Eu estava falando com as meninas antes da gente entrar aqui sobre isso, assim. Eu acho que antes dos meninos nascerem, eu era uma médica dura, sabe? De verdade, porque eu tinha muito aquela sensação assim, acabou o parto no dia seguinte. Não, gente, levanta, anda, faz e tal. E na hora que eu fui levantar a primeira vez, depois da minha cesariana, eu acho que naquela hora, Deus me deu uma quebrada, assim, ó. Presta atenção, menina. Não é assim, não. E, sabe, eu acho que a gente vai ressignificando as coisas, a gente vai entendendo um pouco essas inseguranças, né? Eu acho que todo mundo tem as suas. E todo mundo tem esses momentos de conexão, né? O meu momento de conexão com os meus filhos não foi no meu parto, até porque eu não tive um parto normal, né? Eu tive uma cesariana, na hora eu estava anestesiada e com a pressão muito alta, então... Mas no dia seguinte, quando eu cheguei no CTI, que eu encostei eles no meu peito, assim, parece que, sabe aquelas coisas de desenho animado? Parece que sai um arco-íris, assim, do nosso peito. Assim, foi essa a sensação, a proximidade. Na hora que eu coloquei eles perto de mim, veio aquela sensação de maternidade mesmo. Assim, não, é meu para sempre. Encosta o quentinho, assim, né? Que daí que a gente entende mesmo que está ali perto, né? Mas, em relação às fases aí do trabalho de parto, né? Eu acho que a gente, começando pela fase latente, eu acho, né? Inicial, que é a mais... Que é as primeiras contrações que começam, a paciente acha que começou mesmo o trabalho de parto e começa a contar a partir daquele momento, né? Sim. E aí, a gente vê na internet, né? Mulheres falam assim, fiquei 62 horas em trabalho de parto. Exato. Gente, não desmerecendo, não é isso. Mas é porque, geralmente, as pessoas estão contando desde as primeiras contrações leves, muito espaçadas, que são contrações de fase latente, né? Explica pra gente um pouquinho, Ana, sobre essa fase latente. Então, a fase latente do trabalho de parto é quando a gente já tem contrações, né? Então, a barriga fica bem dura. E junto com a contração,
alguma sensação dolorosa. Então, são contrações que já têm uma certa ritmicidade, né? Ela já tem uma certa frequência, mas elas ainda são espaçadas, às vezes ainda são curtas, né? Então, a função dessa fase latente é ir amolecendo o colo do útero, afinando o colo do útero, posicionando o bebê, né? E preparando o corpo para quando a fase ativa chegar. E essa fase latente, gente, ela não tem um tempo determinado. Acho que é isso que deixa todo mundo meio louco, né? Sim. É essa fase do trabalho de parto que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, a mulher pode passar uma noite inteira em fase latente e acordar de manhã e às vezes as contrações vão embora. E ela fala assim, nossa, mas eu achei que eu estava em trabalho de parto, parou tudo. E aí dorme a manhã inteira, né? Quantas vezes a gente não escuta essa história, né? E tem mulheres que essa fase latente é praticamente imperceptível. Elas já começam e engrenam muito rápido para a fase ativa, né? Então, saber ter tranquilidade de viver essa fase latente em casa, principalmente quem tem uma equipe, né? Descansando. Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. Se a gente já se agita na fase latente, se a gente já quer ir para o hospital, às vezes a gente vai ter uma internação muito prolongada. Como a Marcinha falou, essa transferência hospitalar, uma mudança de ambiente, essa perda da intimidade, é muito comum isso parar o processo. E às vezes a mulher viveu um parto com mais intervenções do que ela gostaria por ter tido uma internação muito precoce, né? Então, ter essa tranquilidade de viver a fase latente em casa, principalmente se você tem uma enfermeira para te orientar, né? Alguém para te guiar, para te passar segurança e tranquilidade, faz toda a diferença para quem quer ter essa vivência de parto normal. E elas vão lá e a gente orienta, né? Se tiver muito dúvida, né? Se a gente vê que está numa fase latente, dúvida, né? Assim, se ela está insegura, né, de viver isso, a gente sabe que as nossas enfermeiras vão, né? Elas vão fazer ali a avaliação, vão tranquilizar, né? E então eu acho que cada bebê e cada mulher tem um parto que precisa ter, né? Às vezes vai ser um bebê que vai precisar de uma fase latente maior, porque ela precisa de amadurecer mais aquele colo. Precisa mesmo daquele bebê, ainda está alto, ele precisa de posicionar. Eu falo que para as pacientes que estão em fase latente, eu falo assim, pensa que está economizando para a hora da fase ativa. Sim. Né? Todas são válidas. Quanto mais fino e amolecido tiver esse colo, quando as contrações intensas e regulares de fase ativa começam, esse colo dilata e abre muito mais fácil, né? Isso já chega muito melhor, né, para a fase ativa. Na verdade, o nosso corpo ele é muito inteligente, né, gente? Ele faz exatamente o que ele precisa, né? As mulheres de fase latente prolongada, eu acho que elas se sentem frustradas, né? Porque a gente está esperando aquele trabalho de parto, que geralmente demora, né? As pessoas têm uma ideia de que os bebês nascem com 37 semanas e não nascem, né? Então, na sua maioria das vezes, a gente chega lá nas 40, 41, é assim mesmo. E aí, na hora que começa, né? Você esperou tanto tempo, eu achei que daqui a pouco eu já ia para o hospital. E algumas mulheres ficam dias em fase latente, né? E a gente tem que aprender a usar esse tempo com sabedoria. Porque, na verdade, como a gente realmente não sabe o tempo que isso vai durar, você precisa descansar, né? Ninguém consegue ficar dias sem dormir. Ninguém consegue ficar dias ligada naquela contração, contando contração, com o celular na mão, com o aplicativo contando contração. Ninguém consegue fazer isso. Então, é importante a gente aceitar essas contrações. Entender que se aquilo está acontecendo com o nosso organismo é porque alguma coisa tem ali que melhorar para o parto começar e acontecer, né? É isso, seu bebê não está bem posicionado, às vezes ele precisa se organizar melhor, o seu colo não é um colo que naquele momento vai responder bem a contrações intensas, então ele vai fazendo aquilo meio que a prestações, né? Aos pouquinhos, para o seu corpo ir realmente se preparando para o parto. E nesse momento, gente, não é hora de andar, não é hora de fazer exercício, não é hora de nada, é hora de descansar. Mesmo que sejam descansos de 10 minutos, de 15 minutos, é descanso. É a hora de você se recostar, de deitar, de ficar sentada na bola, recostada na cama e dormir. Só isso que a gente tem que fazer. Se alimentar bem, comer, né, almoço, janta de verdade. Às vezes, assim, as pessoas acham que nessa fase já vai estar sentindo uma dor enorme. Na maioria das vezes, não. É claro que dor é muito individual, né? Mas, geralmente, essas contrações de fase latente, a gente tomando um analgésico, uma bolsinha de água quente no pé da barriga, a gente consegue ter um conforto suficiente para dormir, para descansar, né? E isso é importantíssimo, igual a Marina falou. Você sabe que eu
na minha gestação, eu ficava torcendo para ter uma fase latente prolongada. Eu também torceria, Eu ficava assim, gente, quanto mais essas contrações de levinho forem amadurecendo meu colo, menos contrações intensas eu vou precisar. Então, assim, eu posso ter, assim, umas 3 noites de fase latente, mas aí chegar lá na maternidade, na fase ativa, já assim, com 8 centímetros, eu vou estar feliz. Sim, é isso mesmo. Não desmerecendo ou falando que não seria difícil, tá, gente? Mas, assim, é porque na minha cabeça era mais fácil lidar com contrações leves e espaçadas do que com um trabalho de parto desde o início muito intenso, né? Com certeza. Eu acho que tem uma expectativa muito grande do início do trabalho de parto e muitas gestantes acabam esquecendo que essa fase pode existir. Então, você pode ter a sorte, né, de passar por essa fase latente de maneira assintomática ou pouco sintomática, mas pode acontecer também de você ter uma dor intensa o suficiente para você acreditar que você está em trabalho de parto. E isso pode ter também, assim, de uma autorregulação neuronal, do que você se percebe como dor. Então, assim, não raras vezes, o paciente entra na fase latente, né, em seguida, dali algumas horas ou dias, entra em trabalho de parto, e ela fala, nossa, aquela dor que eu tive lá na fase latente nem era tão forte assim. Era um 2 em 10, agora tá 7 em 10. Então, também é o lugar também de abaixar um pouco a expectativa, criar uma ambiência que seja relaxante o suficiente, igual as meninas falaram, para que você passe de uma maneira mais tranquila essa fase, porque o medo, a tensão, a expectativa, a ansiedade daquele parto vai fazer com que você magnifique essa dor. E isso vai trazer sofrimento, vai trazer angústia, porque, por exemplo, se você aciona uma enfermeira num momento desse, você pode acionar em qualquer momento, a enfermeira vai chegar na sua casa, vai ver que você está com 2 centímetros, você vai ficar frustrada. Sim. Você, nossa, eu tô com essa dor toda e nada aconteceu, porque às vezes você está nessa fase mesmo. E aí, o que acontece? Nesse momento de fase latente, é importante que vocês preparem um espaço, não comentem com sua rede de apoio, né? Porque senão as pessoas começam a ir para sua casa. Não conta para a mãe, para a sogra, para a tia, para a vizinha. Exato. Ou eduque a sua rede de apoio para ela também ter consciência do que você está vivendo. E, assim, passar por essa fase da melhor maneira possível, dentro das suas possibilidades. Que eu ia falar isso, das possibilidades, porque tem gente que, quem não tem equipe, às vezes vai acabar indo na maternidade, porque acha que está em trabalho de parto, e eu acho que eu não tiro também toda a razão. Porque ainda no primeiro filho, né, elas acabam indo, a gente que já trabalha em plantão, a gente sabe que a gente acaba recebendo pacientes, a gente acaba liberando elas, né? Então, assim, tá preparada para isso também, para quem for para o pronto atendimento, né? Quem não tiver equipe, vai ter que ir, vai ser avaliada, vai explicar que é uma fase latente. E o ideal é voltar para casa. Então, fala assim, não, tá me liberando em trabalho de parto, não. A gente fala assim, vai pro chuveiro seu, vai pro seu banheiro, vai pra sua cama, seu travesseiro, né? Então, acho que quem não tiver esse apoio, né, que faça, aceite também essa questão de, beleza, estou em fase latente, eu vou voltar para minha casa, vou me programar, né, para na hora que isso intensificar, eu vou para a maternidade mesmo, né? Eu acho que a gente tem que esse conhecimento, né, vai só fortalecer o parto, né, dessas pacientes. E eu acho que vale a pena elas também saberem que não é que não está acontecendo nada, né? Nenhuma contração em vão. Eu adoro falar isso. Elas, na verdade, só pensam na dilatação. Dilatação que é o que importa, né? E, na verdade, a dilatação, gente, é a última transformação que o colo sofre, né? Antes de dilatar, o colo precisa amolecer, o colo precisa afinar, né? Ele passa por 3 processos distintos, né? E o colo só vai dilatar na hora que a gente tiver um colo mole e na hora que a gente tiver um colo fino. Antes disso, essa dilatação não vai acontecer. Então, é comum que a gente chegue, mesmo no início da fase ativa, a mulher já tendo contrações mais frequentes, mais intensas, mais dolorosas, é comum que a enfermeira chegue na sua casa e esteja com 5 centímetros, que não é uma coisa absurda, porque às vezes a gente acha que vai estar nascendo, né? Vai estar... E não é às vezes assim, porque a dilatação não necessariamente é a primeira coisa que acontece, né? Então, saiba que o seu corpo está trabalhando, ele está amolecendo o colo, ele está deixando ele mais fino, o seu bebê está se posicionando na sua pelve, e isso é muito importante para o nascimento dele, né? Então, calma, relaxa, deixa o seu corpo trabalhar, porque ele precisa disso. E nessa fase vai ser observado também as secreções vaginais, né? Que também vão ser os tampões, que a gente acha lindo. Ou às vezes não sai tampão, né? Parto seco, né? Você fica assim, meu Deus, mas assim, de fato... Essa secreção, né? E quando vai amolecendo, vocês vão percebendo, né? Mais secreções, mais secreção sanguinolenta e tudo. E a gente vai orientando, né? Vai mandando as fotos. Manda as fotos dos tampões. Tem um caso
caso muito legal de uma paciente que... essas pacientes do VBAC, elas ensinam muito a gente, né? Porque, assim, são pacientes assim, que elas querem muito viver aquele parto. E aí eu peguei, no ano passado, uma que tinha tido, assim, uma primeira cesárea. Assim, eu desconheço, né? Porque foi a primeira vivência dela, então não sei qual foi a indicação, em que contexto estava, mas ela desejava viver um parto normal numa segunda gestação. E aí, assim, ao contrário de que todas as pacientes falam que querem ter um parto rápido, que é tipo assim, de repente o neném tá lá, nasce, que é o sonho de todo mundo, né, entre aspas, ela me trouxe um contraponto que eu achei interessantíssimo. Ela falou assim, Marcinha, por eu não ter vivido nada do meu parto, eu quero viver todas as etapas do meu parto. Então, quando vocês falam que a gente tem o parto que a gente merece, né, não é do ponto de vista, assim, de sofrimento, mas, assim, assim, você tem que estar com o emocional também suficientemente trabalhado para você também viver essas fases. E ela falou que queria viver exatamente todas essas fases para ela ter uma experiência que ela nunca viveu. Então, se ela queria aproveitar cada segundo de cada vivência. E é interessante, não sei se vocês já viram alguns psicólogos trazendo isso, perinatais, que às vezes a pessoa tem um parto tão rápido que ela não consegue elaborar a própria vivência. Chega a ser até traumático para ela. Então, a gente romantiza o parto rápido, mas você vai ter o parto que for, assim, respectivo para você. Então, é importante preparar também esse mental ao longo do processo. Porque você pode se deparar com um parto rápido ou um parto um pouco mais prolongado do que você colocou na sua expectativa. E essa compreensão também, né, que a gente está falando, né, desse período de fase latente, de dilatação do colo, é bom a gente desmistificar algumas coisas e as mulheres entenderem assim, o colo foi feito para dilatar, tá, gente? Para afinar, para amolecer e dilatar. Não existe isso. Eu não tive dilatação. A minha mãe não teve dilatação. Dilata. Existem questões e situações de parada de progressão de trabalho de parto, de desproporção cefalopélvica, sim. Mas, na grande maioria das vezes, se a gente esperar as contrações, se a gente esperar o processo, se a gente der o tempo do corpo trabalhar, você vai dilatar. Sim. Tá? Então, assim, essa questão também de não chegar, talvez, né, se você tiver essa tranquilidade de não chegar nessa fase latente no hospital, porque às vezes, né, é uma história muito comum que eu acho que todas as mulheres já escutaram, né, e que às vezes já foi falado para elas, que é o seguinte: eu cheguei na maternidade já sentindo dor, tendo contração, e o médico me falou que eu estava só com 2 centímetros, que eu não tinha passagem, e foi por isso que eu tive uma cesariana. Eu acho que todo mundo já escutou essa história, né? E a gente entender que, na verdade, foi um parto que não foi esperado, né? Não foi permitido aquele parto progredir, né? Era uma fase latente. Tinha dor, tinha contração, mas ainda precisava de tempo para ele acontecer, né? Então, a gente ter essa compreensão, porque para as mulheres que desejam viver o processo, esperar o tempo é essencial, né? A gente não tem controle, a gente quer ter controle, né? Então, assim, a gente vê a nossa geração é a geração do controle. A gente quer saber, não, mas quantas contrações em 10 minutos, né? Durando quanto tempo, em quantos segundos, eu vou pegar o cronômetro e eu vou passar para o meu marido e ele vai contar, porque eu quero saber exatamente quando eu estou na fase latente, que horas que... A natureza não é exata, né? Os corpos não são iguais, os partos não evoluem da mesma forma. E a gente tem uma noção para falar para vocês, né? A fase latente é quando a gente já tem contração com dor, com intervalos regulares. A fase ativa é quando a gente tem pelo menos 3 contrações em 10 minutos, durando 1 minuto. Mas... Não é cartesiano. Não é assim, né? E, na verdade, uma coisa muito interessante que a Marcinha falou, né, que foi dela ter tentado se desligar do parto, né, se desligar da questão técnica e se entregar para o parto, é o mais importante, gente. O parto não é racional, o parto não é matemático. Se você já tem uma equipe, se você confia nos profissionais que estão te acompanhando, entrega, né? Quanto mais você ficar querendo contar a contração, quanto mais você ficar querendo controlar o processo, maior a chance dessa questão de você não ter esse desligamento do racional e não deixar
o instinto fluir, não deixar o seu corpo trabalhar, né? É uma questão muito hormonal também. Total, né? total. Inibe a ocitocina mesmo, Inibe. né? Eu falo assim, para de contrair. Você né? ativa Então, luta e fuga, exato. sistema nervoso É, simpático. Adrenalina, né? Acaba o parto, né? Então, quanto mais tensão, quanto mais sensação de Estresse, controle, né? de estresse, menos o parto acontece, né? Menos flui. Por isso que os bebês nascem à noite, né, gente? É a hora que, teoricamente, a gente Tá Desliga. relaxada, Se tá fora entrega dos um nossos pouco, predadores, não né? é? Porque tudo assim que é estímulo sonoro e luminoso são estímulos estressores, só que a gente já tá adaptado a eles. Então, tá tudo certo. E de noite é o momento que você tá relaxada, que você tá assim longe dos seus predadores, que é a hora que você tá entra pra quietinha no descansar. seu quarto, no seu descanso. No seu ninho. Né? É isso Exato. aí. Então, E você, Ana, você teve alguma fase latente longa? Me conta. Então, você não conseguiu? tive. Mas eu fui sortuda. Eu me identifiquei muito com isso que você falou, Marcinha, porque eu sonhava em viver um parto. Para mim, assim, vendo de fora e acompanhando como médica, como obstetra, já era uma experiência mágica, né? Já era assim, nossa, sensacional, né? Que momento. Então, o meu parto, então eu imaginava que, assim, para mim seria e foi muito, muito especial, né? Então, quando eu engravidei, minha gravidez foi planejada, eu tive esse mesmo propósito. Eu pensei assim comigo: eu não vou ser médica de mim mesma. Eu não vou tentar ter esse controle sobre a minha gestação e meu parto, porque eu sei que quanto mais eu tentar controlar, menos as coisas vão fluir, menos eu vou conseguir fazer o meu trabalho que só eu faço, que é parir. Né? Às vezes, a gente não entende que o trabalho de obstetra, de contar a contração, de fazer exame de toque, várias pessoas podem fazer, mas tem um trabalho que só a mulher faz, que é se conectar com o corpo, né? Ter a questão do instinto e da fisiologia e realmente parir. Né? Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu sabia que a minha mente poderia atrapalhar muito mais o meu parto do que qualquer questão física ou médica, porque eu já estava muito segura com o meu acompanhamento. A minha obstetra foi a Carol. Né? Não deu trabalho. Nem. A minha enfermeira foi a Nívia, então eu tinha certeza absoluta da segurança do meu processo, né? E de que eu estava em ótimas mãos. Então, eu queria não me preocupar para eu conseguir me entregar e viver. E assim foi. Eu tive uma gestação maravilhosa também, muito tranquila, curti muito, me senti muito feliz grávida, muito bonita, muito cuidada, muito amada, recebi muito carinho, me preparei muito, né, para receber minha filha. E aí meu trabalho de parto foi o seguinte. Eu estava com 39 semanas quando eu fui. A Nívia me convidou para ir na casa dela de um sábado. Muito calor, muito calor, muito calor. E ela tinha montado uma piscina para as meninas dela no quintal. Falou assim: vem para cá, Ana, vem tomar um banho de piscina. Eu vou fazer uma pintura na sua barriga. Nós vamos fazer um relaxamento aqui. Eu falei: tá bom. Fui, foi ótimo. Brinquei com as meninas, tomei banho de ducha. A Nívia pintou minha barriga. Eu não estava muito afim, não, porque eu sou uma pessoa um pouco mais prática. Mas ela curtiu lá, pintou minha barriga, foi ótimo. E aí eu estava muito tranquila. Aí quando fez 39 semanas e 3 dias, eu também dormi a noite toda. Acordei 5h30 da manhã, mais ou menos, com a sensação de alguma coisa escorrendo assim pela minha vagina. Aí levantei e fui pro banheiro. A hora que eu fui pro banheiro, foi pingando assim um pouquinho de sangue. E no banheiro saiu bastante sangue. Eu falei: gente, eu acho que minha bolsa rompeu, porque tá muito líquido, né? Pingou no chão. E sangue. Aí eu falei assim: eu vou ligar pra Nívia. Aí liguei pra Nívia: Nívia, eu acho que minha bolsa rompeu. Ela falou: você acha? Pensa, uma obstetra, não sabe se Gente, tá vendo? Nós somos humanas também. E eu queria estar assim, eu não queria ter, né? Eu tava totalmente, né, vivendo como mulher e não como médica. Falei assim: eu acho, porque saiu a secreção assim, com sangue.
Mas foi pouco, não foi muito. Ainda falei com ela assim, eu acho que foi uma rotura alta. A única parte técnica da análise, acho que foi uma rotura não. E aí ela falou assim, não, então tá, eu vou me organizar aqui, daqui a pouco eu cheguei. Eu falei assim, mas eu tô sem contração, eu não tava sentindo nada de dor, tá? Nada de dor. Eu tô sem contração. Ela falou assim, não, então tá, vou me organizar, daqui a pouco eu chego na sua casa. E eu, feliz da vida, fui arrumar minhas coisas, acordei meu marido, ele acordou assustado, né? Eu falei, não, calma. Aí, como homem, às vezes não deixa nada pronto, né? Aí, nessa hora, ele resolveu arrumar a mala dele. É sempre assim. Nessa hora, ele resolveu colocar a cadeirinha no carro, que ele ainda não tinha nem tirado da caixa. Aí, foi buscar café da manhã para nós, né? Então, a Nívia chegou. Aí, quando a Nívia me examinou, eu já estava com 4 centímetros, um colo bem amolecido, o bebê bem posicionado, sem dor. Eu acredito assim, que eu fui tendo umas cólicas e umas contrações, principalmente no período da noite. Às vezes eu acordava, quase que não acordava sentindo dor e voltava a dormir. Mas eu não tive dor de fase latente. Também não senti dor. Eu tinha muita contração, eu percebia minha barriga dura, mas não era dolorosa. E depois que a Nívia me examinou, ela falou assim, olha, sua bolsa não rompeu, eu tô com o bolso aqui. Foi um tampão que saiu, né? Perdi um tampão com sangue, mas ainda tem a bolsa. Aí ela começou a palpar minha barriga, ela falou assim, mas olha aqui, Ana, você tá tendo contração. E aí ela começou a contar, eu tava tendo contração de 10 em 10 minutos, sem dor, totalmente sem dor. E eu não tava acreditando muito, mas eu fiquei muito feliz. Falei, que? Não tô sentindo nada, tô com 4 centímetros. Ela tá mentindo, esse toque, ela tá mentindo comigo. Aí a Nívia falou assim comigo, olha, eu moro longe da maternidade que eu queria ter o parto, assim, longe assim, com trânsito, em Belo Horizonte, dia de semana, eu demoraria 1 hora no período de muito trânsito. Então a Nívia falou assim, vamos pro hotel lá pertinho da maternidade para você não ter uma transição tão pesada, assim, de muito trânsito quando você estiver sentindo muita dor. Aí ela falou assim, eu vou embora. Ela tinha outra paciente para avaliar, porque sempre as coisas acontecem juntas, né? Falei, vai tranquila, pode ir em paz, avalia a sua outra paciente, eu vou organizar aqui e vou pro hotel. Então, a Nívia me examinou, era umas 9 horas da manhã, eu organizei as coisas com meu marido e fui pro hotel 12:00, mais ou menos, no hotel do lado do Neo Center. A hora que eu estava dentro do carro, indo pro hotel, eu comecei a sentir dor nas contrações. E eu não quis contar a contração. Eu falei, não vou ficar contando contração, eu só vou tentar perceber o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. Então, eu percebia que a contração já vinha com dor e eu percebia que elas estavam próximas. Quando eu cheguei no hotel, estava tendo uma convenção e o hotel que eu tinha tentado estava lotado. Aí eu liguei para a Nívia e falei assim, Nívia, aqui nesse hotel não tem vaga, mas eu já estou sentindo mais dor e eu acho que meu parto vai engrenar. Ela falou, tá bom. Aí eu fui para um outro hotel perto, cheguei no outro hotel, estava cheio também, mas tinha um quarto adaptado. E ela falou assim, não, então eu vou liberar esse quarto para você. E era 1h30, 2 horas da tarde. Eu entrei no quarto e foi ótimo, porque o banheiro tinha aquelas barras para segurar, era mais espaçoso e tal. Mas eu ainda não estava sentindo muita dor. A Nívia chegou com almoço para mim, eu bati um pratão, comi um tanto. Ainda falei com a Nívia assim, Nívia, eu acho que eu vou tentar dormir um pouquinho, vou tentar descansar, porque não sei quanto tempo vai durar e tal. Aí ela falou, então tá, saiu, eu deitei na cama. Mas foi eu deitar na cama, intensificou muito. Nossa, deitada é muito forte. Falei, não, eu acho que eu vou ter que levantar e ir pro chuveiro. A hora que eu entrei no chuveiro, aí sim. Aí o bicho pegou. Aí eu comecei a ter muita contração, uma atrás da outra, intensa. Eu também não aceitava muito toque. Eu não, meu marido tentava fazer massagem em mim ou encostar em mim. Eu falava assim, não encosta em mim, por favor. E não gostei de massagem, eu só gostava da água quente do chuveiro. E a Nívia colocou o TENS nas minhas costas também e me ajudava numa dor lombar que eu tinha. E eu tinha um instinto de agachar. Então, ali eu vivi quase que toda a minha fase ativa. E aí eu comecei a pensar que eu queria analgesia. Porque foi assim, na minha cabeça, eu pensei, meu trabalho de parto está começando agora. Eu sou primigesta. Aí eu liguei o racional um pouco, não teve jeito. Eu sou primigesta, meu primeiro parto, as minhas contrações de fase ativa começaram agora, eu estava com 4 centímetros. Isso aqui ainda vai na base de umas 10 horas. Eu não vou dar conta de chegar ao final. Com 6 centímetros no máximo, estourando. Não vou dar conta de chegar até o final sem analgesia. Aí, nessa hora, eu chamei a Nívia e eu chorei. Eu falei, Nívia,
eu acho que eu vou precisar de analgesia. Você acha, Ana? Ah, tá. Então tá bom. Só que aí, ao mesmo tempo, eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou sair daqui desse banheiro, desse chuveiro? É a única coisa que tá me aliviando. Eu não vou conseguir sair daqui para ir pro hospital. Essa transição ela é difícil, gente. Dificílima. Porque eu tinha encontrado o meu ninho ali, né? O meu lugar de aconchego, um pouquinho de alívio que eu tava tendo era ali. Então, eu não conseguia me imaginar saindo dali. Aí, eu fiquei mais um tempo. Aí, eu falei assim, ô, Nívia, será que não dá pra gente ir? Eu acho que o bicho tá pegando. Ela falou assim, não, então calma. Vem cá que eu vou te examinar primeiro. Deixa eu te examinar. Eu falei, tá. Saí do chuveiro, deitei na cama. E o engraçado, eu lembro até hoje. Eu senti o exame de toque dela. Eu senti o tanto que o dedo dela abriu. Sério? Senti. Antes dela me falar, eu já sabia, gente, eu já tô com isso tudo. Aí ela me falou assim, Ana, você já tá com 7 para 8 centímetros. E ela falou assim, sua bebê tá muito baixa. Ela falou assim, Ana, acredita, o seu parto vai ser rápido. E aí agilizamos, entramos no carro. Foram poucas horas, né, nesse intervalo, né? Não, porque foi. Ela te avaliou. Minhas contrações intensificaram 2 horas da tarde. Ela fez essa avaliação às 5 horas da tarde, eu já estava com 8 centímetros, né? Então, eu tive essas 3 horas de fase muito intensa e ativa de contrações com mais dor. E aí, eu estava do lado do Neo Center, eu lembro, assim, as 3 contrações que eu vivi no carro, que foram horríveis. Cheguei lá, a Carol já estava me esperando na porta, eu lembro que eu abracei a Carol e falei assim, Carol, é difícil demais. Oh, meu Deus. E aí, subi para a suíte de parto. Enquanto as meninas enchiam a banheira, eu fui pro chuveiro. E eu tive uma vontade de agachar. Na hora que eu agachei, minha bolsa estourou. Eu escutei um plaft, vi assim. Aí eu gritei, gente, minha bolsa rompeu. E nisso eu já estava sentindo uma vontade de empurrar, assim, incontrolável. Aí a Nívia já me catou, já me colocou dentro da banheira. E eu pedi para colocar a minha playlist de parto, que era uma playlist religiosa, que eu sabia que ia me dar uma força interna maior nesse momento. E aí eu comecei a concentrar na música e cantar. E a vontade de... E aí eu não sentia mais dor. É engraçado, eu não sentia mais tanta dor. Eu sentia uma vontade de empurrar incontrolável. Quando vinha a contração, para mim era como se fosse um vômito, assim, uma coisa que vinha que você não consegue segurar e eu tinha vontade de empurrar. E aí ela nasceu, né, na banheira, na água. Eu pedi para eu mesma pegá-la, que era um sonho meu, eu receber ela. E foi linda, ela nasceu linda, rosada, gordinha, coisa mais Deu fofa. trabalho? Foi que parto assim, ó. Nem peguei o menino. Você fez igual o Guimarães Rosa, só parou, menino. E aí ela nasceu 7 e 2. Na troca de plantão, Na troca de né, plantão, gente? Porque tem que fazer obstetra. alguma bagunça, a gente tem que fazer. Sempre. 7-2. E foi, assim, foi muito mais do que eu imaginava. Foi muito mais perfeito. Na hora eu falei, gente, Deus foi muito bom comigo. Eu sou uma pessoa que eu acredito, assim. Eu falei, foi maravilhoso. E não era bebê pequena, não. 3.826. Tereza nasceu com 3.464. Também não era pequenininha, né? Mas, assim, eu sinto isso, que ter me sentido segura, saber que eu estava muito bem cuidada, que eu não precisava me preocupar, fez toda a diferença para eu conseguir viver o meu parto de forma interna, emocional, né? E, assim, só me preocupar, assim, em passar pelo processo. E não com outras coisas fora disso, né? Então, foi maravilhoso. Isso faz muita diferença, assim, do ponto de vista até de vivência, porque, assim, eu e a Ana, nós trazemos 2 histórias que, para a visão de muitas pessoas, são histórias perfeitas, lindas de parto. Só que tem uma parcela de mulheres, de pessoas que estão ganhando seus respectivos bebês, que vão ter uma mudança de planos, que vão precisar de alguma intervenção no parto. E ter essa entrega e conseguir, assim, ter orgulho também, em alguma forma, desse parto é importante. Porque, às vezes, a gente fixa tanto naquele parto perfeito, no parto ideal, naquele parto que você desenha no seu plano de parto. E aí, quando você tem uma vivência que foge um pouco da sua expectativa, do seu sonho, e às vezes não precisa ser uma grande intervenção. Às vezes, assim, uma necessidade de uma indução, uma bolsa que rompeu antes do trabalho de parto, ou uma necessidade de uma ocitocina, ou uma intervenção no período expulsivo mesmo, seja com fórceps, o vácuo, ou até mesmo uma cesárea intraparto, traz muita frustração para aquela pessoa que fixou muito naquele ideal de parto. E aí, assim, uma coisa que eu reforço muito, que hoje eu entendo que o nosso grande desafio como profissionais que assistem partos normais é preparar essas pessoas também para esses outros cenários,
Porque a pessoa te procura querendo um parto normal, Sim. né? Querendo aquele parto dos sonhos. É trabalhar essas expectativas e ajudar elas no entendimento de que elas têm que ter orgulho também da história delas, porque de alguma forma essa história também foi bonita, porque estava chegando ali aquele bebê que você tanto sonhou, que você tanto planejou por aquela chegada. A gente engravida esperando um bebê, não sonhando com o parto, né? O parto a gente prospecta, a gente projeta, mas assim... Quando a gente fala de parto, é muito mais do encontro com o bebê, né? Da chegada dessa criança e da experiência de viver isso num ambiente de respeito, de amor, né? De muito acolhimento. E você poder viver isso, né? Ser permitida esse seu encontro com o seu bebê, que a gente vê muitas vezes isso interrompido, isso não respeitado. Né? Então, não tem tanto a ver com a via de parto ou se foi totalmente natural, ou se você precisou de analgesia ou de uma indução. Tem muito mais a ver com o processo e com a vivência e com o encontro, né? O parto é o encontro, é o início. Exato. É isso, é o início, né? Você ali começa a sua maternidade. É uma experiência né? positiva de parto. Sim. Eu acho que para elas viverem, né, todas essas fases, o mais importante é que elas se sintam seguras, né? Porque hoje, como elas têm muita informação, eu acho que elas vão tentar controlar, né? Dessa forma, assim, eu estou na fase ativa, quanto tempo vai durar minha fase latente, meu período expulsivo, né? Então, quando elas escolhem ter alguém para tomar conta delas, eu falo que para elas abrirem o olhinho assim, só falo assim, elas estão ali, minha médica está ali, a Carol está ali, eu sei que se precisar de alguma coisa, ela vai fazer, né? Ela vai me proteger, a gente está ali para isso. Isso é comprovado cientificamente. As mulheres que têm segurança, que estão se sentindo amparadas, que tem alguém que vá, né? Que a intervenção necessária acontecer, né? E ela vai confiar naquilo, ela vai parir com menos intervenções. As que têm mais medo, as que vão ter menos segurança, que vão estar respirando pior, né? Elas vão estar tensas. Vai inibir o trabalho de parto, vai aumentar o número de intervenções. Então, quando a gente fala isso, fala assim, a gente está aqui só para te proteger. O parto é seu. Sim. É só para você abrir esse olhinho, né? E falar assim, elas estão ali, com essa cara boa, né? Que a gente fica assim, tá ótimo. Todo mundo morrendo de dor, né? Elas xingando a gente. Xinga. Né? Então, assim, vocês estão me enganando, né? Porque elas querem controlar, saber como está. E a gente vai comunicando, né? Eu acho que isso é importante. Em qual fase que ela está, assim, a gente pode ir falando, né? Assim, para elas. Mas que tem essa segurança de deixar parir. Né? A gente quer isso, que a gente ofereça infraestrutura em relação às maternidades que vão dar essa segurança de trazer um pouquinho do aconchego da casa para uma suíte de parto, mas está a 1 metro do bloco, você está numas 2 portas do bloco, se precisar. Então, isso traz segurança. Exato. E aí ela vai conseguir parir. Então, assim, mostra que vocês tinham já esse planejamento, vocês tinham informação, né? E aconteceu um parto tão fisiológico, né? Das experiências tão fisiológicas, mas porque vocês tinham confiança no processo, né? Assim, e no quem precisasse intervir, né? Eu acho, assim, iria intervir por bem de vocês. Então, e às mais vezes do que isso acontece também, com confiança em nós mesmos. Inseguro, né? E a gente entender sim. também que uma preparação emocional, às vezes, é muito mais importante do que uma preparação física. Porque a gente vê as pacientes se preocupando absurdamente com questões físicas, né? Em fazer atividade física desse jeito, assim, assado, agachar, fazer fisioterapia pélvica. Não que não seja importante. É importantíssimo, né? Lógico. Mas a gente, às vezes, esquece de cuidar do emocional. E o parto é muito emocional. Né? A gente acha que o parto é só um processo físico. Ele é um processo muito emocional. A né? maternidade toda, né? Toda. É um desafio, né? Muito grande, assim. A mudança dos paradigmas que a gente conhece, né? A mudança da pessoa que a gente é. Né? Depois da maternidade, a gente não é mais a mesma, né? A Marina lá de trás já passou há muito tempo. Sim. Né? E aí, eu acho que esse relacionamento com a sua vivência, ele é importante nesse sentido, né? Assim, os partos que são medicalizados, né? Os partos que precisam realmente da intervenção, quando você entende o motivo daquelas intervenções, o porquê daquelas intervenções, por que elas foram necessárias e o que elas fizeram por você, você tem uma relação com essas intervenções completamente diferente. Completamente né? diferente. E aí você entende, você fala assim, graças a Deus que eu estava lá e que a doutora Carol estava lá comigo e que ela viu e que ela me operou e deu tudo certo e meu bebê está aqui saudável. É isso que importa. Né? É diferente daquela paciente que se sente enganada, né, que talvez recebeu uma indicação não tão científica assim, de uma cesariana ou qualquer outra intervenção.
e depois ela sente que não houve honestidade, né? Que ela talvez poderia ter vivido o processo de forma diferente. Então, a gente falando aqui, a gente sabe que a gente está falando para mulheres de diferentes contextos, obviamente, né? Mas eu acho que uma coisa que a Marcinha falou é importante. Se você puder ter pelo menos um ponto de apoio, uma pessoa que para ela foi a doula, né? Nem sempre você vai ter a oportunidade de contratar uma equipe completa, de ter um médico da sua confiança. Mas, assim, uma coisa que eu gosto que a Nívia fala também, estude muito, estude até 37 semanas. Depois de 37 semanas, acabou. Você vai desligar dos seus estudos e você vai entregar, porque tem coisas que não estão no nosso controle, né? Então, é isso. Eu acho, assim, ter um ponto de apoio, seja o parceiro, seja uma doula, se você puder ter uma equipe, né? Para você ter esse processo de entender como que vai acontecer, mas no dia deixar fluir, né? E saber que vai ser da melhor forma e da forma que precisar. Né? Se abrir durante esse processo gestacional para os seus medos, suas angústias, suas vulnerabilidades. Porque, assim, a gente já falou aqui, o parto, ele é praticamente um evento do inconsciente. O inconsciente, ele é a prova, a gente não consegue bloquear isso. Aqui, ó, como a gente está no consciente, a gente consegue frear todo o nosso inconsciente, porque a gente tem a fala que vai proteger. No parto, não. O parto é um momento de vulnerabilidade. Então, seus medos vão vir, assim, a flor da pele, suas angústias, seus medos. Então, se você não trabalhar eles ao longo do pré-natal, muito provavelmente, ou você não vai ter uma experiência positiva de parto, e às vezes você pode até, assim, ó, gabaritar o parto perfeito, e para você ser uma vivência extremamente traumática. Sim. Extremamente. A gente conversou semanas atrás sobre isso, porque às vezes assim, a pessoa projeta um parto, às vezes aos olhos da equipe é um parto perfeito, e na hora que a pessoa vive, para ela foi doloroso demais, foi difícil demais, foi denso e violento demais. Ao passo que às vezes a gente se depara com necessidade de intervenção no parto e que a pessoa, assim, ficou extremamente feliz. Induções longas, né? Períodos expulsivos longuíssimos e a paciente, assim, fica satisfeitíssima com o processo, né? Exato. Então, assim, eu acho que é muito a forma como vocês trabalham esses medos. Eu vou complementar um pouquinho, né, sobre essa questão do preparo. Até 37 semanas, se preparar para a parte técnica do parto, mas se você vê que dessa forma isso te trava, também entrega para a equipe. Isso. E depois das 37 semanas, quem sabe, não trabalhar as meditações, pegar algumas afirmações, que às vezes vocês não vão conseguir ler nenhuma frase no parto. Às vezes eu vejo, né, a gente leva a afirmação, a gente que lê pra gente mesmo, porque assim, a parturiente já não vê um palmo na frente dela, vai lá para decorar o quarto, aparecer no vídeo. Por que você não pega essas afirmações, escolhe 10 na internet, assim, as que fizerem mais sentido para você, lê elas, coloca assim em pontos-chave da sua casa e vai lendo, internalizando e fazendo essa autorregulação mental. Porque você vai ver assim, que vai ser os pontos de ancoragem para o enfrentamento da dor lá no parto. Carol falou sobre a questão da respiração. Ela é de suma importância ao longo do período. Por quê? Vocês já perceberam quando a gente entra numa cachoeira, numa água muito fria, e às vezes a gente fica travado? Aí, quando você para assim, você fala assim, respira. Fica muito mais leve. Tenta fazer isso em casa, toma um banho bem gelado, vai para uma cachoeira. Você vai perceber que se você respirar, você vai aguentar aquele choque térmico. O mesmo vale para o parto. Então, quando a gente fala com aquelas carinhas mais boas, admiradas, respira, não queiram matar a gente. Aquelas, para de me mandar respirar, eu não quero saber, né, porque isso acontece. E aí, assim, mas é de fato respirar, porque a respiração ela vai ser uma ancoragem para aquele processo. Mas é importante, antes mesmo do parto, eu entendo dessa forma, que se você conseguir trabalhar essa respiração antes mesmo do processo, você vai estar muito mais à vontade com exercícios respiratórios no parto do que, de repente, uma profissional te manda respirar. Então, assim, por isso que eu acho interessante, assim, quem tem paciência para isso e tudo mais, fazer exercícios meditativos. Ou, às vezes, assim, tira 1 minuto do seu dia, 2 minutinhos, sei lá, o tempo que for necessário para fazer respiração e não tentar pensar em nada. Essa insegurança também de saber, tá bom, eu estou em fase latente há não sei quantos dias. Quando que eu vou saber que eu estou em fase ativa, então? Já que não é para eu contar a contração, já que é para eu ficar aqui tranquila. Eu falo muito para as pacientes assim, gente, a fase ativa, ela chama a gente. Então, né, apesar da Marcinha sonhar, nenhum bebê nasce com a mãe dormindo na cama. Não, gente. Então, se você dormiu, não é fase ativa. Se você está conseguindo conversar no celular, mandar mensagem para suas amigas, rolar o Instagram, assistir a série,
não é fase ativa, né? A fase ativa é isso que aconteceu comigo. Ela pede para a gente levantar da cama, ela pede um movimento, né? Às vezes o marido vai tentar conversar com você, te perguntar na hora da contração, cadê a mala? Você não vai conseguir responder, você vai falar assim, deixa. Né? Então, mais do que uma mudança de padrão de contração, a fase ativa é uma mudança no comportamento da mulher. Não porque é a maior dor do mundo, mas é porque o corpo pede para você se concentrar naquele processo. Né? Ele chama você para viver o processo. Então, a mulher em fase ativa, ela passa a ficar introspectiva, ela quer movimentar, ela assume posições instintivamente, né, que ela percebe que aliviam a dor. Então, tem umas mulheres que vão ficando em 4 apoios, outras mulheres que começam a agachar, outras mulheres que querem andar, né? Então, assim, a fase ativa, além de você precisar de um padrão de contração com intervalos mais curtos, né? Vamos dizer, 3 contrações em 10 minutos, durando 1 minuto, ela muda, né? A mulher, ela muda na fase ativa, né? Eu acho que esteja à vontade também de viver isso, né? Então, treinar as posições ao longo da própria gestação, para você ficar à vontade também com essa liberdade de movimentos ao longo do processo. A gente vai conseguir guiar de alguma maneira, mas assim, estejam à vontade, porque ninguém melhor do que vocês vai saber. Não é interessantíssimo quando às vezes elas fazem aquelas posições assim assimétricas? Você fala assim, gente, olha esse parto aqui acontecendo, né? Então é muito bonito. É muito instintivo, né? O corpo da gente é muito sábio, gente. E na hora que realmente a gente entrega e deixa ele trabalhar, as coisas sempre acontecem, né? Assim, é muito difícil a gente ter um parto que não seja fisiológico, né? Na hora que você espera, que você simplesmente aguarda, que você entende que aquilo era o que você precisava passar, né? Eu acho que essa preparação do parto ela é muito importante realmente, mas não para você fazer um roteiro do que vai acontecer, exato. porque roteiro de parto não existe. Não existe. Não tem como a gente fazer um roteiro de uma situação que a gente nunca viveu, que a gente nunca sentiu, que a gente não tem ideia de como é, né? A gente escuta, às vezes, no consultório as coisas, a gente só balança a cabeça, né? As pacientes falam assim, não, doutora, eu acho que eu vou ser resistente para dor porque eu sinto muita cólica, eu estou acostumada. Gente, não tem nada que a gente já passou na vida que se compare a uma gravidez, que se compare a um bebê mexendo dentro da barriga, que se compare a um parto, que se compare à amamentação, não tem nada. Então, naquele momento, não adianta você fazer roteiro. Adianta você entender, assim, quando que a cesariana talvez seja necessária, o que é um fórceps para se em algum momento seu médico te falar que precisa de ser, você saber do que se trata, né? Quando que a gente precisa de ocitocina, mais ou menos como que são feitos os cuidados com seu bebê, mas como que vai ser... Nem da mesma mulher, né? Os partos são, às vezes, muito diferentes, né? Nem da mesma mulher. Eu acho que quem leu o título, né, do episódio de hoje entrou aqui esperando que a gente fosse falar coisas muito matemáticas teóricas e exatas, né? Mas eu acho que não é tanto sobre isso, né? Não é. Essa matemática vocês encontram nos livros, consegue, assim, ver em algum curso de parto, só que isso, assim, é uma vivência aberta, é um papel branco totalmente assim, claro para poder ser escrito. Nem a equipe sabe como é que vai ser seu parto. Então, assim, é muito importante que assim, sintam-se à vontade e mergulhem de cabeça nesse universo, nesse marzão aí escuro que vocês nunca viveram nada parecido. Nem as pessoas que estão grávidas do 2º, 3º filho têm uma ideia, mas não imaginam como vai ser essa vivência. É muito difícil, mas centrem em vocês mesmas. Igual, por exemplo, a Ana, né, no período expulsivo, usou muito dos cânticos, né, religiosos. Se ancorem nisso. A gente pode, eu acho, assim, igual eu falo, assim, orientar mesmo. E falando para a paciente, que às vezes ela quer, né, saber o que está acontecendo. Tem muitas pacientes que falam assim, eu não estava sabendo de nada que estava acontecendo no meu parto. Ou aquelas que você vê que já estão na partolândia, né, mesmo, que não conseguem nem se escutar, né, assim, a gente acha, assim, essa comunicação da equipe, né, é muito importante. Eu acho que elas querem que as decisões sejam compartilhadas, né, às vezes a gente vê que, olha, o expulsivo, o trabalho de parto está muito prolongado. A gente tem também, a gente sabe que é muito individual, mas a gente tem alguns parâmetros de segurança baseado em evidências que a gente vai ter que, às vezes, interromper em alguns momentos, né, assim, aquele processo e fala assim, olha, eu sugeriria que, né, agora você fizesse isso. Eu sugeriria agora que você... às vezes, a gente sugere uma analgesia. Sim. Para o seu trabalho de parto acontecer,
Eu Às sugiro, vezes a gente vê uma paciente muito cansada, né? Que passou, você às vezes, tome uma um analgesia. processo longo, não descansou, não dormiu, né? A nossa experiência também, a gente, né, assim, a gente quer que o parto seja mais fisiológico possível e tudo, mas às vezes a gente vai sugerir uma intervenção e a gente tem que usar isso, né, do nosso conhecimento, usar a nossa experiência de vivência e ver a evolução, né, desse parto. Então, às vezes, ele não vai ser tão fisiológico, às vezes vai precisar mesmo dessas intervenções, então que seja compartilhado com a família, com o paciente. Pessoal, eu acho que nesse momento você poderia fazer isso, né? A gente vai moldando ali um pouco. Porque, né? assim, eu entendo que nós, obstetras, nós somos, assim, um pouco os guardiões do parto, né? Então, assim, a gente está ali recalculando rota a todo momento. Por mais que nós sejamos humanistas na nossa assistência, a nossa função ainda assim é intervir. Então, assim, a todo momento a gente está ali recalculando rota. Qual que é o melhor caminho? Qual que é a melhor posição? Assim, na grande maioria das vezes, talvez não vai precisar de nenhuma ou alguma intervenção. Mas, em alguns casos, essa intervenção vai ser necessária. E é importante essa comunicação. Às vezes, pelo olhar, a gente consegue saber. É igual a Carol falou, né? Acompanhar um parto fisiológico que está fluindo bem é fácil. A gente não precisa fazer nada, né? Quando a gente é necessária, é porque, às vezes, aquele parto está precisando mesmo, né? De alguma intervenção, de alguma ajuda. E não são todos os partos realmente que vão ser fisiológicos, né? Por mais que a mulher se prepare. E não é culpa da mulher, né? Porque às vezes a gente fica se sentindo, será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa errada, né? Então, por mais preparação que você tenha feito, por mais que você estivesse entregue, às vezes algumas coisas não dependem tanto de nós, né? Tem parte que depende do bebê, tem parte que depende do nosso corpo, né? Então, a gente não sabe o desfecho mesmo, mas os partos que precisarem da gente, né? Podem ter certeza que a gente vai vigiando. fazer o melhor. Protegendo. Segurança, né, em primeiro lugar. E o né, grande desafio, acho, assim, da nossa geração de obstetras é saber intervir na hora certa. Porque, assim, por muitos anos, a gente se antecipou nas intervenções, projetando talvez uma possível complicação que ainda não tinha dado nenhum sinal. E eu acho, assim, que esse movimento, né, em prol da assistência do parto, da medicina baseada em evidências, traz um pouco essa régua para vamos intervir na hora que realmente for necessário. Nem cedo demais, nem tarde demais, para que assim, o binômio esteja bem. Porque o objetivo também é os dois, né? Com certeza. Ai, gente, eu adorei. Muito bom. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E, assim, eu estou muito feliz de estar aqui nesse episódio hoje, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco da nossa gratidão mesmo em relação a tudo que se apresentou na nossa vida até hoje, né, Carol? Eu acho que nós somos pessoas muito sortudas, porque a gente tem uma vida muito difícil, né, muito custosa, mas a gente trabalha com um coração muito cheio de amor, muito cheio de alegria. E eu acho que agora a gente, mesmo depois de tantas vivências, né, de tanta estrada, né, eu e Carol não somos mais tão novinhas assim, então a gente já passou por muita coisa, mas a gente está podendo construir essa realidade de trabalho para a gente, né, lá dentro da Amara, com um coração muito aberto, assim, e trazendo essas vivências e essas experiências que a gente teve para unir forças, né? Unir forças nesse reconhecimento da importância do trabalho, da nossa vida, das nossas relações pessoais, da nossa amizade. E a ideia é que a gente se fortaleça todos os dias. Então, assim, eu estou muito feliz, eu estou muito grata de nós estarmos, nós quatro juntas, podendo realizar esse sonho, podendo realizar essa... eu nem sei dizer, esse projeto, né, que vai ser tão especial para a gente. E certamente a gente vai conseguir passar para as pessoas, né, passar para as nossas pacientes, as pessoas que nós cuidamos, todo esse amor que a gente está sentindo entre nós hoje, né, gente? Então, muito obrigada, de verdade. A gente espera que isso, como o nosso trabalho é muito intenso, é uma extensão da nossa casa, é uma extensão da nossa vida. Muito importante estar ali no trabalho, né? Nos hospitais e na nossa clínica, né? Então, assim, quando a gente está ali atendendo, a gente passa muito tempo ali, a gente come, a gente, né, assim, não consegue descansar, né? Mas isso seria o ideal, né? Mas eu acho isso, assim, a gente quer transformar esse ambiente de segurança, de amor, de boas convivências na nossa Amara, prática, né? Na prática mesmo, assim, a gente quer que a gente se sinta feliz de entrar ali, de estar juntas nas assistências,
né? Que a gente sinta essa segurança de oferecer essa assistência de nós 4 para as pacientes. Né? Então, e eu acho que ele chegou assim na hora certa, porque assim, profissionalmente para cada um de nós e pessoalmente. Porque assim, a gente poderia ter construído esse projeto, sei lá, 2, 3 anos antes. Mas foi necessário a gente passar essa trajetória para que hoje a gente tenha o principal. Porque assim, independente do espaço físico, ter uma equipe coesa é a coisa mais difícil que se tem. Assim, ter uma empresa coesa, mais difícil ainda. Então, assim, sabe quando vocês falaram assim do alívio, do respirar, saber que tem alguém para contar? Esse ano, eu consigo falar assim, ufa, eu tenho alguém para poder contar, para poder contar e também, de fato, colocar um projeto que estava lá no meu coração, pessoal, também de investimento assim, financeiro, né, de planejamento, que ficou lá dentro de uma pasta, o Igor sabe disso, né, do nosso projeto pessoal. E assim, agora, finalmente, eu estou tendo segurança de poder colocar ele. E o que a Marina falou, Carol, Ana, da gratidão, assim, de saber com quem contar, de poder olhar nos olhos e saber que tem verdade ali, saber que tem emoção, que tem carinho, que tem cuidado com os pacientes para além da questão financeira e profissional, porque essa humanidade, esse carinho, ele vem muito antes disso. Porque tem que fazer valer, né? As nossas trocas que a gente estabelece com os nossos pacientes, elas são muito verdadeiras, porque é isso, são muitas assistências, são horas que a gente perde sem dormir, então tem que fazer sentido. E ter isso com vocês é uma coisa assim, eu acho que é o meu big deal da minha vida. Assim. Estou muito feliz, muito obrigada. Obrigada a vocês. Meninas, muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Vocês sabem que eu sempre, confiei muito e admirei muito vocês. E também estou muito, muito feliz dessa nossa união, da gente estar conseguindo seguir juntas e realizar esse sonho, né? É um sonho realizado para todas nós. Então, muito obrigada. Que lindo. Olha, gente, então, vida longa a Amara. Né? Aos pouquinhos a gente vai mostrando aí nas nossas redes para vocês o nosso projeto. A gente está preparando isso tudo há um tempo e com muito amor e muito carinho. Eu tenho certeza que vocês todas vão adorar. Muito bem. Sejam todos bem-vindos a essa nova fase. Isso mesmo. Nova temporada de Sem Neuro também. Vai ter muito conteúdo gostoso aqui para a gente discutir. Podem mandando aí as sugestões para a gente, né? Isso mesmo. Continuem seguindo a gente lá nas redes sociais, né? YouTube e Spotify. Né, nos nossos perfis, no Instagram também. Temos também o Instagram do Sem Neura. Então, vocês podem entrar lá, que sempre vai ter muitos assuntos. Podem mandar mensagens, sugestões. A gente sempre tenta colocar aqui os temas, né, que vocês pedem. Lembra de apontar aqui para o QR Code, para vocês terem esses acessos. Ativar as notificações, para que vocês também recebam sempre essas novidades. E é isso, né? Esse é o nosso dia de tirar as neuras mesmo, que tudo seja sem neuras, né? Assim, a gestação, os partos, e a gente vai juntas construindo e ajudando vocês. Isso mesmo. Um beijo grande, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.